Mas eu quero ensinar vocês como é que vocês utilizam o Máxima e o GeoGebra para poder estudar, checar se está fazendo certo ou não exercícios sobre isso que nós estamos estudando, né? Que é o uso de funções ortogonais para você produzir aproximações para uma outra função dada. O que nós vimos até agora foi assim, ó, que se você tem um conjunto, se você tem assim um conjunto de funções G1, G2, vai lá até Gn, e essas funções são ortogonais em um intervalo AB. E você tem uma função f, e essa função f você quer produzir uma aproximação, uma aproximação para a função f usando esse conjunto de funções ortogonais. Na verdade, você vai fazer uma combinação linear dessas funções aqui. Você vai pegar aqui assim, ó, um K1 G1 de x, né, já que eu comecei a colocar x aqui, mais um K2 G2 de x, mais até chegar lá no Kn Gn de x. E a gente pode escrever isso aqui simplesmente assim, ó. Isso aqui é a soma. Isso aqui é a soma de Kn vezes Gn de x, com n variando de 1 até chegar em n grande. E aí eu mostrei para vocês que se você tentar descobrir o valor dessa constante só na tentativa e erro, você dificilmente vai conseguir chegar até os valores dela. E nós vimos o seguinte, nós vimos que a constante Kn, você pode encontrar ela resolvendo essas duas integrais aqui. Uma no numerador, que é a integral de A até B de f de x vezes Gn de x, dx, dividido por a integral de A até B de Gn ao quadrado de x dx. Só que esse cálculo aqui, vocês podem ver na listinha de exercícios que eu passei para vocês, que eu tentei separar elas em dois grupos. Um grupo de funções onde você vai fazer esse cálculo manual, que aí eu tomei o cuidado de me preocupar com o intervalo e colocar ele de forma que não vai aparecer uma coisa muito grande. E as funções também não coloquei funções que vai fazer com que a integral desse produto aqui seja uma coisa assim muito demorada. Então é coisa para você fazer na mão. E tem um outro grupo de funções, que é para você fazer usando o computador. Ou seja, na verdade não é só o computador. Você vai escrever um pouco e quando chegar na hora de fazer o cálculo, você vai pedir para a máquina fazer. Você vai pedir o Máxima para poder calcular a integral, enfim, escrever o somatório e tudo mais. E vai pedir o GeoGebra para poder mostrar o gráfico para vocês. Nessa aula de hoje, que vai ser a nossa última sobre esse assunto aqui, eu quero falar com vocês sobre como usar esses programas. Pessoal, vamos lá? Eu quero mostrar a vocês como é que você pode usar esses programas de computador para te ajudar nesses cálculos, né, e mostrar a você que faz diferença, de repente, você mudar o conjunto de funções ortogonais que você está considerando. Só lembrando também, uma coisinha que nós vimos, né? Nós vimos o seguinte, eu perguntei para vocês como é que eu poderia conseguir um conjunto de funções ortogonais que começasse no zero e viesse aqui até o L. E aí nós vimos dois conjuntos de funções que têm essa característica, né? Um conjunto é o conjunto dos senos, seno de n πx sobre L. Aqui para esse n, na verdade, os dois conjuntos o n começa em zero, só que nesse caso aqui o n a gente coloca começando em 1, porque quando o n é igual a zero, o seno de zero é zero. Então esse aqui, ó, n começando de 1, e não é até infinito não, é até uma posição lá, esse n pode ser tão grande quanto você queira. E o outro conjunto é esse aqui, ó, cosseno de n
πx sobre L, aqui com n variando, começando em 0 até n grande. Esses dois são dois conjuntos de funções ortogonais que nós iremos utilizar para produzir essas aproximações, ok? Esse conjunto aqui, ele é um conjunto muito bom para você trabalhar quando você está lidando com funções ímpares, né? Vou colocar assim, ó, bom para funções ímpares, funções ímpares, E esse conjunto, ele é um conjunto bom quando você está lidando com funções pares, né? Bom para funções pares, funções pares. Então, nós vamos dar uma olhadinha hoje nos comandos para você usar o máxima e também como é que você vai fazer todo esse cálculo aí, tá? Nessa listinha de exercício, olha para a listinha que eu passei para vocês. Esse exercício aí, o exercício 1, vai da letra A até a letra F. Eu coloquei várias situações onde você vai fazer o cálculo manual. E a outra, que é onde a gente vai focar a nossa atenção hoje, você vai fazer o cálculo com a ajuda do computador. E eu quero aproveitar aqui, porque repara aí que o segundo grupo de exercício, eu só te dei a função, vamos dizer assim, o sinal direito, né? Eu só te dei a função definida do 0 para frente. E é para você, a partir daí, pensar em uma aproximação, em como é que você vai escolher esse conjunto aí. Quando você tem um sinal direito, né, e você quer fazer uso dessa ideia aqui, ou seja, eu quero usar esse conjunto aqui se a função for ímpar, ou esse conjunto aqui se a função for par, o que você pode fazer é o seguinte, olha só, presta atenção na ideia. Eu tenho aqui uma função que ela é definida só do lado direito aqui. Vamos supor que ela tem esse gráfico aqui. Aí ela começa aqui em 0 e vem até esse número aqui que nós vamos chamar de L. Aqui eu tenho uma função f. Eu posso pensar, bom, eu quero fazer uma aproximação usando esse conjunto de funções. Então, para você usar esse conjunto de funções, é bom que você tenha o sinal definido de menos L até L, ou seja, eu quero que a função seja uma função par. Então eu vou pensar no complemento dessa função aqui para o lado de cá, de modo que ela seja par. Então vai ser um negócio mais ou menos desse jeito aqui, ó. Então aqui eu teria o menos L e aqui eu teria o L, ou seja, a função aqui, aí é uma coisa que eu quero discutir com vocês. Eu preciso me preocupar com a lei de formação aqui, na hora que eu for fazer aquele cálculo ali. Vamos ver? Suponha que você esteja usando esse conjunto de função aqui, né? Esse conjunto de funções cosseno de n πx sobre L. Se você olhar lá no cálculo do Kn, você teria que calcular assim, a integral de menos L até chegar em mais L, da função f de x, vezes o cosseno de n πx sobre L dx. Agora, essa função aqui, se eu pensar nesse complemento colocado dessa forma, essa função aqui não é uma função par? É uma função par, não é? Então, olha só, isso aqui é uma função par e essa aqui é uma função par também. Uma função par multiplicada por uma função par dá uma função par. Ou seja, essa integral de menos L até L, eu posso vê-la apenas assim, ó. Ao invés de integrar de menos L até L, eu vou calcular duas vezes a integral de 0 até L, de f de x vezes cosseno de n πx sobre L, dx. Então você veja que se você gastou muito tempo para descobrir qual é a lei de formação desse lado aqui, quando você chega até aqui, você vê que você perdeu tempo, porque a sua integral só vai ficar de 0 até L, e de 0 até L você já conhece qual que é a lei de formação. Você não precisou então desse lado de cá. E vamos supor que você estivesse desse jeito aqui, ó, você complementou e para fazer ela ficar par, né?
Aí você resolve usar esse conjunto de funções aqui. Ao invés do cosseno, você resolveu usar o seno. Será o que vai acontecer com esse negócio aqui? Se você fizer assim, se no lugar desse cosseno aqui tiver um seno, aí isso aqui já não é par mais, né? Isso aqui já passou a ser ímpar. O que dá uma função par multiplicada por uma função ímpar? Ímpar. E o que dá a integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico em relação à origem? 0. Então, automaticamente você fez todos os seus kns serem iguais a 0. Quer dizer que para uma função com essa característica, não é interessante você usar uma sequência de funções ortogonais desse tipo, porque o seu kn vai dar 0. Então você tem que saber fazer a escolha, qual é a escolha mais apropriada. Agora, beleza, então já vimos isso aqui. Agora, do mesmo jeito que eu pensei nesse complemento par, e você verá que quando você for lidar com esse complemento par, aqui você olha para esse conjunto de funções ortogonais, cosseno de nπx sobre L, são ortogonais em 0L, né? A ortogonalidade depende do intervalo. Você verá que esse cálculo com cosseno ele é um pouco mais demorado, porque geralmente você tem que fazer a análise do n igual a 0 separado da análise dos demais n. Então você precisa fazer 2 cálculos, você demora um pouco mais. Aí o que eu quero ver com vocês é, assim, será que demorando um pouco mais, mesmo dando um pouco mais de trabalho, será que a aproximação é melhor? Será que eu obtenho um resultado melhor se eu olhar para esse conjunto de funções ortogonais? Enfim, nós vamos discutir daqui a pouquinho, vai ficar um pouquinho mais claro ali. Agora, veja bem, aqui quando você terminar de fazer o cálculo, fazer o desenho, você vai encontrar alguma coisa desse jeito, né? Eu quero encontrar algo desse tipo, uma aproximação desse tipo. Mas eu poderia pensar, vamos apagar isso aqui, eu poderia pensar em uma aproximação, mas usando o seno. Se você quiser usar o seno, de repente, porque o seno ele te dá menos trabalho, porque não tem o n igual a 0, você só faz um cálculo e já obtém a resposta. Então, se você tem esse gráfico aqui, se você vai considerar a função como sendo uma função ímpar, então a extensão que você tem que colocar do lado esquerdo tem que ser de tal forma que ela seja função ímpar. Então será uma coisa mais ou menos assim. Se você considerar esse complemento, né, do lado de cá, você completa a função, define o que precisa definir aqui, de modo que essa nova função aqui seja uma função ímpar. Se você fizer isso, aí essa sua nova função f ficou sendo uma função ímpar. Vamos ver a parte de cima ali, o numerador daquele kn. Então, o numerador, vamos chamar assim, o numerador do kn, ele fica sendo assim, integral de menos L até L. Bom, já que a função é ímpar, a gente vai, então, pensar o quê? Pensar no seno, uma aproximação do seno. Beleza, então vai ficar assim, f de x vezes o seno de nπx sobre L dx, não será desse jeito? Agora, essa função aqui, considerando ela definida no intervalo de menos L até L, essa função aqui, eu poderia até colocar um f-til aqui, né? Porque o f-til seria de menos L até L. A f é que seria só de 0 até L. Mas, enfim, essa função aqui, como ela está definida, ela é uma função ímpar. E essa outra aqui, ela é ímpar também. Uma função ímpar multiplicada por uma função ímpar é uma função par, de novo. Então quer dizer que isso aqui já vai ficar 2 vezes a integral de menos L até L da minha função, se eu chamar essa partezinha aqui só de f, da função f de x vezes o seno de n πx sobre L dx. Novamente, eu vou trabalhar apenas com a parte da função que está do lado direito. Eu só quero chamar a atenção de vocês para o fato de que você não precisa ficar preocupado com qual é a lei de formação que vai gerar o gráfico aqui, de modo que essa função aqui seja uma função ímpar ou coisa desse tipo. Você simplesmente considera. Desculpa, você tem toda a razão. Aqui é um 0. É isso mesmo. Você também vai falar isso? Muito bem, é isso mesmo. Então, repare aqui para você ver que você só trabalha do lado direito. Então você só tem que escolher se
se você vai completar o lado esquerdo aqui para fazer a função ficar par, a função ficar ímpar, mas no final você vai trabalhar com 2 vezes a integral de 0 até L. Ok? Então, o cálculo que a gente vai ter que fazer, então, vai ser só desse lado aqui. O segundo grupo de exercícios que eu estou deixando para vocês são exercícios que você vai ter que fazer essa escolha, vai completar. Na verdade, eu queria que vocês fizessem das 2 formas, como é para fazer usando o computador, para ajudar você nas contas, eu queria que você fizesse de 2 formas. Mas não só no computador, uma parte eu quero que você escreva. Quando chegar aquela parte do cálculo mesmo, de você fazer integração por partes, não sei o quê, aí sim, você coloca a máquina para poder resolver. Ninguém vai fazer gráfico também colocando pontinho com uma função desse tamanho. Você coloca lá no GeoGebra para ele poder fazer. Ok? Então vamos escolher aqui uma, por exemplo, deixa eu catar uma aqui. Eu coloquei E elevado a menos x, coloquei E elevado a x, seno de x e uma função definida por 2 sentenças aí. Tudo no intervalo 0,2, 0,1, 0π, enfim. Então vamos pegar, eu vou fazer com você aqui, por exemplo, a letra B. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a letra B aqui dessa listinha de exercício aqui. Então eu tenho uma função aqui f de x igual a E elevado a x. Eu escolhi essa porque o cálculo da integral da exponencial vezes seno dá um certo trabalhinho assim, não é que é difícil, né? Mas ela tem muita conta. Sabe aquela integração por partes que você integra 2 vezes e a integral original reaparece? Então, é dessa integral que a gente está falando. É dessa integral. Então, eu tenho assim, essa função f de x igual a E elevado a x e o intervalo aqui é o intervalo 0,1. Então, no intervalo 0,1. No intervalo 0,1. No intervalo 0,1, veja bem, no intervalo 0,1, no 0 dá 1, ela vai começar por aqui assim, e ela vai fazer isso, né? Ela vai fazer isso. Aí eu tenho o 1 aqui embaixo, ó. Tá com a escala diferente, eu tenho o x igual a 1, que vai dar o E. Eu quero produzir, então, uma aproximação usando um conjunto de funções ortogonais para essa função aqui no intervalo 0,1. Muito bem. Eu poderia analisar só aqui a função do 0 até 1, mas eu quero falar com vocês sobre essa questão de você complementar e considerar a função par, função ímpar, porque até você tem um pouco mais de controle, porque eu já estou dizendo a você aqui, se a função for ímpar, você pode ir tranquilo nesse conjunto de funções que ele vai funcionar. Se a função for par, vai nesse conjunto aqui que ele vai funcionar. Agora, se eu vou fazer das 2 maneiras com vocês, hein? Do par e do ímpar. Quero que você também faça do par e do ímpar. Presta atenção como é que são, o que eu vou escrever e o que eu vou pedir para o computador colocar lá, para você poder depois fazer com os demais exercícios. Eu coloquei uma lista inicial para você começar a brincar com eles aí, depois eu vou passar mais para exercícios mais sofisticados, que vai exigir um pouquinho mais de vocês. Então, olha só, eu coloquei aqui um pouco mais do 2, vamos colocar aqui assim. Esse gráfico aqui do lado de cá, se eu for considerar isso aqui como uma função par, gozado, né? Tá parecendo que esse lado esquerdo aqui está maior do que o lado direito. Assim. Um treco assim. Mas como eu comentei com vocês, você não precisa ficar muito preocupado com aquilo de lá. Qual é a regra disso aqui? Isso aqui, na verdade, é o E elevado a menos x. Mas, cara, não precisa ficar preocupado com isso aqui, ó. Esse do lado de cá é o que me interessa. Isso aqui é o E elevado a x. A rigor, isso aqui é o E elevado a menos x. Mas eu não vou precisar dele. Porque aqui eu estou de menos 1 até mais 1. Né? De menos 1 até mais 1. E eu preciso, para achar o Kn, olha só, já que eu estou olhando aqui como uma função par, né? Então, eu vou usar o conjunto de funções ortogonais. Olha só, vamos escrever aqui, ó. Vamos usar esse conjunto de funções aqui, cosseno de n πx sobre L, para n começando em 0 até um certo nzão lá, 500, 1 milhão, enfim, um número fixo lá. Pois bem, agora esse aqui são as minhas funções G, G1, G2, G3, G4, lá da parte teórica que eu expliquei para vocês. Então, nesse caso aqui, veja bem,
eu quero saber, eu vou produzir uma combinação linear dessas funções aqui. Então vai ser assim, ó. Vai ser assim, eu quero que a minha função f de x seja um valor aproximado para cada x, né? Seja aproximado aqui o kn vezes o cosseno de n πx sobre L. L não, né? Qual é o L agora? 1. Então é só n πx, porque é n πx sobre L. Na verdade aqui, ó, isso aqui na verdade é com L igual a 1. Vamos colocar aqui, fazer desse L1, ó. Quando L igual a 1, ficou só assim, né? O n πx sobre L é para o intervalo 0L. Aqui eu estou no intervalo 0,1. Então ficou só assim, ó. Desse jeito aqui, para o n começando em 0 e indo para frente. O n começa em 0 e vai embora. Vai até um nzão lá na frente. E esse kn que você está vendo aí, ele é, na verdade, assim, ó. Ele é a integral de menos 1 até mais 1 de f de x vezes a função que eu estou usando, né? Então aqui vezes cosseno de n πx dx. E aqui embaixo vai ser a integral de menos 1 até 1 de cosseno ao quadrado de n πx dx. Isso que eu estou escrevendo aqui, na verdade, para eu fazer o cálculo dessas integrais aqui, esse n aqui vai aparecer lá no denominador, né? Então, essa expressão aqui é a expressão do kn quando o n for diferente de zero. Se o n for igual a zero, ele vai ter um tratamento diferente. Se o n for igual a zero, você vai ter o seguinte, ó, o k0, você troca o n por zero agora, ó. Se você trocar aqui o n por zero, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero dá 1. Então, você vai ficar só assim, ó, com integral de menos 1 até mais 1 da função f de x. A função f de x, não posso colocar aqui do jeito que está aqui, eu não posso colocar ainda o e elevado a x, porque o f de x é definido por duas sentenças. Então, f de x, olha, se eu colocar o n igual a zero, isso aqui dá 1, então vai ficar só assim, né, dx. E aqui embaixo, se você colocar o n igual a zero, cosseno de zero dá 1, então vai ficar assim, integral de menos 1 até 1 de 1, né? Colocar o n igual a zero dá 1 dx. Essa integral aqui dá 2. Integral de 1 é x, aí x de menos 1 até mais 1. Aí fica 1 menos menos 1, dá 2. Essa de baixo aqui dá 2, ó. 2. E essa de cima aqui? Essa de cima, ó, 2 é só essa parte de baixo, hein? Essa de cima aqui, é uma integral, essa função f, ela foi pensada para ser uma função par, né? F, que eu estou falando, é tudo, é o pontilhado e a linha contínua. Então, já que é uma função par, eu posso fazer assim, ó, isso aqui é 2 vezes a integral de 0 até 1, mas de 0 até 1 agora eu já sei, não? Olha, de 0 até 1 a função é e elevado a x. Então aqui vai ficar assim, e elevado a x, dividido por 2, que é essa integral daqui de baixo, dx. Esse aqui eu posso cancelar com esse. Ficou a integral de e elevado a x, é o próprio e elevado a x, variando de 0 até 1. Troca o x por 1, depois troca o x por 0. Então você vai ter assim, ó, que o k0, troca o x por 1, vai ficar e elevado a 1. E elevado a 1 é e, né? Menos, troca o x por 0. Se você trocar o x por 0 bem aqui, trocou o x por 0, e elevado a 0 dá 1. Então você achou aqui o k0. Tá vendo que essa parte aqui deu até para fazer na mão? Porque não foi trabalhoso nem nada. Vamos fazer no computador o que for trabalhoso. Agora, eu quero saber como é que eu calculo esse kn aqui de cima. Agora, para esse kn de cima, eu já estou imaginando o n diferente de zero. É uma hipótese. Então, se é diferente de zero, eu já falei com vocês, essa função f, ela está pensada como uma função par. O f é o pontilhado mais um contínuo. Então, essa função aqui é par. Essa função cosseno também é par. Par com par dá par. Então, essa integral daqui de cima, ó, vamos colocar assim, ó. Daí não, né? Vamos colocar assim. Isso mesmo. Agora, olha só, vai ficar assim, ó. Kn igual
a 2 vezes a integral de 0 até 1. Olha, mas de 0 até 1 a função f de x vale e elevado a x. Então eu já vou colocar assim, ó, e elevado a x vezes o cosseno de n πx dx. Tudo isso dividido por essa integral aqui. Eu acho que foi na aula passada, não estou lembrando, que eu calculei com vocês quanto que dava a integral de menos L até L de cosseno ao quadrado. Quanto que dava, hein? Dava L? L. Bom, então L aqui é 1, né? Então, lembrando assim, ó, vamos colocar um balãozinho de lembrete aqui, que a integral de menos L até L do cosseno de n πx sobre L ao quadrado dx, nós já fizemos esse cálculo dá L. Acharam aí no caderno? Mas vamos falar sobre isso. Qual que é a diferença entre integrar o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado? Vamos fazer um rascunhozinho aqui? A diferença é assim, ó. Quando você integra o seno ao quadrado de n πx sobre L, quando você vai desmembrar isso aqui, você escreve assim: seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2 vezes isso aqui, ó. Cosseno de 2 vezes n πx sobre L. Tudo isso aqui dividido por 2. Isso aqui é quando você vai integrar, aqui no caso é de menos L, não, é de... Na verdade é assim, de menos L até L, né? Mas como seno ao quadrado é uma função par, aí você pode colocar 2 vezes e integrar de 0 até L. Mas aí o que eu estava falando é o seguinte, eu fiz com vocês em detalhes, foi isso aqui, do seno ao quadrado mesmo, ó. Aqui tem um dx. Aqui então tem um 2, olha só, tem um 2 vezes aqui, e aqui de 0 até L. E então, essa integral aqui, se a gente terminar ela, foi até chegar em L, não foi isso? Agora, qual que é a diferença entre você integrar seno ao quadrado e integrar cosseno ao quadrado? Vocês estão lembrando? Aqui, na integral aqui? Vou lembrar vocês. A diferença é só esse sinal aqui. Que no caso do cosseno ao quadrado, não é 1 menos, é 1 mais. Então, se for 1 mais cosseno, a integral vai continuar dando L. Porque quem deu 0 foi isso aqui, né? Quando você integra esse cosseno, dá seno. Aí vai ficar seno de 2nπ. Seno de 2nπ é 0. Então não importa se é mais ou se é menos. Certo? Então a integral do cosseno ao quadrado também dá L. Estão todos convencidos? Então, se for o caso, depois você escreve. É só ir olhando do que nós fizemos lá para a integral do seno ao quadrado e fazer para o cosseno ao quadrado. Lembrando que só vai mudar esse sinal aqui, vai virar 1 mais. Tá bom? Bom, voltando para cá. Então, essa parte aqui, ó, integral de menos 1 até mais 1, lembrando que o L aqui é o 1, né? O L aqui é 1. E nós já vimos que essa integral aqui dá L. Integral de menos L até L de cosseno ao quadrado de n πx sobre L dx dá L. Como L agora é 1, essa integral de baixo dá 1. Então, o seu trabalho ficou sendo o de resolver este problema. Ó, 2 vezes a integral de 0 até 1 de e elevado a x vezes o cosseno de n πx, só isso, né? dx. E é essa integral aqui, não é para se dizer assim, nossa, como é difícil de resolver, né? Mas dá um trabalhozinho e eu quero aproveitar ela para mostrar a você como é que você pode usar o programa para poder ajudar você nesse cálculo, até para checar se você está acertando ou não. Ok? Então a gente vai tentar. Tá vendo? Ó, tem uma parte que eu quero que você faça manual, não é só computador, é uma manual. Chegou aqui, pronto. Agora aqui você vai usar a máquina para poder agilizar o seu cálculo. É aí onde entra agora, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu copiei certo. Copiei. Gente, olha só.
Eu quero fazer esse cálculo aqui. Então, presta atenção aqui, nós vamos usar dois programas, um para fazer o cálculo e o outro para mostrar o gráfico. O máxima, é isso aqui, né? WX máxima é só essa parte da frente. O máxima vai ser usado para fazer o cálculo simbólico. Então, vamos relembrar aqui que o dois pontos, quando você coloca assim, ó, A2.2, é o comando de atribuição dele. Segura o Shift, aperta o Enter, ele vai, onde você escrever A daqui para frente, ele vai entender como sendo 2. O que foi? Ah, lá, tá lá. Então, se você colocar, por exemplo, agora A mais B, segura o Shift e aperta o Enter, ele escreve B mais 2. Tá bom? Quero apagar o A, então eu escrevo aqui Q, A. Agora, se eu escrever A mais B, agora é A mais B, normal. Tá? Vamos apagar isso aqui tudo. Ctrl A, Del, ele apaga tudo. Eu quero gravar na letra F essa expressão aqui, ó. E elevado a x cosseno de nπ x dx. Então, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou gravar na letra F, recebe, E elevado a x, na maioria dos programas, é assim, é xp de x. Isso é o E elevado a x. No máximo, o E também é %E. Agora eu quero colocar assim, vezes cosseno de n, tem que colocar vezes, ó, vezes, o π do máximo é assim, ó, %π. Só que eu vou levar esses dados para o GeoGebra, e o π do GeoGebra é só π. Então eu já vou deixar aqui já nπ. Depois disso aqui, nπ vezes x. Seguro o Shift, eu gravei isso aqui, ó, isso aqui %E é o nosso E, é elevado a x, cosseno de npx. Eu quero que ele faça a integral dessa função f é essa que eu selecionei aqui, de 0 até 1, né, e multiplique por 2. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu venho aqui e vou pedir para ele assim, ó, eu posso escrever, ó, integrate ou integrate, se você preferir, f em relação a x. Eu, por exemplo, sou mais acostumado a escrever os textos. Mas tem gente que não lembra, enfim, não gosta. Você pode fazer como? Você pode vir aqui em cima, ó, cálculo. Aí você fala, eu quero calcular uma integral. Integral. Aí ele pergunta, qual é a expressão que você quer integrar? Eu já gravei na letra F. Para que eu vou escrever tudo de novo? Eu coloco aqui, F. Ele já sugeriu aqui que você vai integrar em relação a x. Se você colocar só isso, ele vai te dizer, ó, ele vai escrever o comando para você e vai dizer a você qual é a primitiva. A primitiva deu isso aqui. Agora eu posso colocar também para ele calcular a integral definida, ó. Integrar, ó, calcular a integral de f. Eu marco aqui integração definida. Por acaso 0 até 1 é o meu intervalo de integração. Eu vou integrar aqui de 0 até chegar em 1. Então eu vou colocar aqui de 0 até 1 e dou OK aqui. Tá vendo? Ele me deu essa expressão aqui. Essa expressão é a integral. Não se esqueça que eu não coloquei aquele 2. Tem que ficar atento. Ó, esse 2 aqui eu não coloquei. Então vamos pedir para multiplicar por 2. Todas as vezes que eu quiser fazer referência à última saída, essa última saída aqui, eu faço referência a ela utilizando essa variávelzinha %. % sempre faz referente à última saída. E o que eu quero fazer é pegar a última saída e multiplicar por 2. Então, seguro o Shift, aperto o Enter, ele deu para mim isso aqui. Eu posso expandir isso aqui para poder, de repente, ficar um pouco melhor, pedir para ele fazer alguns cálculos. Para expandir, você pode fazer de duas formas. Você pode selecionar aqui, botão do lado direito, e aqui você tem expandir expressão. Né? Olha lá, expandiu, ele escreve na forma de 3 parcelas. Se você, por acaso, se lembrar, você, por exemplo, vai lembrar que seno de nπ dá o quê, hein? Vocês estão lembrados aqui que dá seno de nπ quando esse n ele é um número natural, inteiro, na verdade? Dá 0. E nós conversamos, acho que na aula passada ou na outra aula, sobre o cosseno de nπ, né? Quanto é que dá o cosseno de nπ?
Menos 1 elevado a n, muito bem. Menos 1 elevado a n. Então, essa expressão todinha, ó, nós podemos trocar por essa, ó, eu posso selecionar, porque isso aqui vai dar zero, né? Eu posso carregar isso aqui até o final? Posso. Né? Mas eu quero mostrar a vocês como é que você pode tirar daqui o resultado mais simplesinho. Então, eu posso copiar isso aqui, ó. Aí eu venho cá e colo. Colei. Ele já colocou para mim aqui, ó. No lugar desse cosseno de NP aqui, eu vou colocar menos 1 elevado a n. Tá vendo? Então, eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui menos 1 elevado até n. Pronto. Então tá aí. Ficou isso, né? Esse aqui é o meu Kn, não é? Esse é o meu Kn. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui Kn recebe é 2 pontos, né? A última saída. A última saída é essa aqui, ó. Porcento aqui. Última saída. Segura aqui. Pronto. Aqui está o meu Kn. O que é para eu fazer? Eu preciso escrever, na verdade, isso aqui, ó. Eu preciso... cadê aqui o negócio? Alt igual. Eu preciso escrever o somatório. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. O somatório. No caso aqui, o meu n começa em 0, né? Mas eu estou fazendo o cálculo ainda para o n diferente de 0. Então, por enquanto, o meu n vai de 1 até um certo nzão lá. E aqui eu quero Kn vezes o cosseno de n vezes π vezes x. Essa aqui é a soma que eu quero produzir para um n que eu vou estabelecer. Para um n que eu vou estabelecer. Então vamos lá, eu venho cá no programa aqui, ó, o meu Kn já está gravado. Eu venho cá e coloco aqui, ó, cálculo, eu quero calcular uma soma. Cálculo de uma soma. Aí ele vai perguntar assim, quem é a expressão que vai produzir as parcelas? Quem vai produzir as parcelas é Kn, que já está gravado aqui, né? Kn vezes cosseno de n vezes π vezes x. Aqui a variável não é k, a variável que eu estou usando é n. Aqui está de 1 até infinito. Mas vamos colocar só até, sei lá, 5. Quando eu aperto aqui OK, ele escreveu para mim a expressão. O problema aqui, eu também escolhi essa função por causa disso. O problema aqui é que %e o GeoGebra não entende. Então eu venho aqui, se eu, por exemplo, selecionei isso aqui, né? Se eu copiar aqui, vier aqui para o GeoGebra e colar aqui, Ctrl V, ele vai dar um erro. Ele não entra, ele não entende. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de trocar esse E por algo que o GeoGebra entende. Então o que nós podemos fazer é aqui no bloco de notas, ó, fazer uma gambiarrazinha aqui, que consiste no seguinte. Eu colo a expressão aqui. O meu problema é esse %e. Eu não quero %e aparecendo. Então, o que eu vou fazer? Onde tem %e, eu quero que ele troque por e elevado a 1. Então, é muito simples. Ó. É só vir aqui e falar para ele assim, olha, substitua para mim onde tem %e, eu quero que você substitua por exp de 1. Opa, de 1. Substituir tudo. Pronto. Agora eu pego isso aqui tudinho e coloco aqui no GeoGebra. Olha, vamos dar uma olhadinha na nossa função original? A nossa função original era assim, né? Função exp de x, exponencial, começando em 0 e terminando em 1. Ela é assim. Então você, veja o que eu obtive. Será que parece que está faltando alguma coisa aqui, né? Consegue perceber o que está faltando? Deixa eu mudar a cor disso aqui. Eu coloquei ali em propriedades. Deixa eu fazer de novo, devagarzinho, ó. Botão do lado direito aqui. Propriedades. Aí eu vou colocar aqui na cor, vou colocar uma cor vermelha. E vou colocar aqui mais espesso. Não, vermelha não, vamos colocar azul, vai. Vamos colocar com vermelha essa aqui, ó. Essa G aqui, vamos colocar vermelha. E um pouquinho mais espessa também. Agora eu quero que você repare aqui o seguinte. Vou pegar essa função aqui e vou arrastar ela cá para cima, ó. Tá faltando uma constante para adicionar ali, não tá? De onde você acha que vem essa constante? O que foi que eu não fiz ainda?
O zero, exatamente. Esse cálculo que eu fiz aqui, ó, e você pode ver que, vamos escrever no quadro isso aqui, né? Esse cálculo que eu fiz aqui me deu o Kn, mas para n diferente de zero. Para o n igual a zero, eu ainda tenho que escrever ele. Então, o n igual a zero, eu já fiz o cálculo aqui separadamente. Eu achei aqui, deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Eu achei aqui, eu quero agora fazer isso aqui, o K0 aqui, ó, vai ser assim, ó, K0 mais, agora o K0. Eu já encontrei esse K0 aqui. Como é que é esse K0? Esse K0, ele vale, como é que foi mesmo que deu aqui? É menos 1, né? Deu menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse resultado que eu obtive aqui e vou adicionar ao K0. O K0 eu já calculei, vale menos 1. Nos meus cálculos aqui já estão feitos. Então, o que eu tenho que fazer aqui depois que eu cheguei aqui? Eu tenho que falar o seguinte, ó, pega para mim esse último resultado e adiciona para mim a esse último resultado, aqui é XP, o E elevado a 1, né? E elevado a 1, menos 1. Aí seguro o Shift, aperto o Enter, deu isso aqui. Eu copio, só que se eu copiar isso aqui e colar lá, vocês viram que dá um problema. Eu venho aqui no bloco de notas fazer uma pequena gambiarra aqui, ó. Eu venho aqui, ó, substituir, já está lá, né? Substituir %E por E elevado a 1. Substituir tudo. Substituiu já? Tá bom, agora eu pego essa aqui, copio, Ctrl C e venho para cá. Ctrl V. Tcharam! Então, veja você que agora eu consegui uma aproximação e eu queria que você reparasse aqui na quantidade de parcelas que eu utilizei. Eu utilizei 5. Eu utilizei 5 parcelas. Não é muita coisa. Você verá que dependendo... Vamos fazer esse mesmo exercício aqui daqui a pouquinho, mas utilizando uma sequência de senos ao invés de uma sequência de cossenos. E você verá que você vai precisar de muita parcela para você ter uma aproximação boa. Mas então, tá aí, né? Aqui seria o gráfico levando em conta o K0. Você vê que você tem que calcular o Kn, tem que calcular o K0, depois tem que juntar tudo. Se você quiser mais parcelas, você pode vir aqui e modificar. Ó, ao invés de uma, eu quero 50 parcelas. Segura o Shift, aperta o Enter e deu isso aqui tudo. Muita coisa, né? Tá bom, mas ele pegou isso aqui, mas não precisa, né, gente? Não precisa, não. Aí depois você tem que pegar aqui, ó, pega essa última, pega a última e adiciona com EXP de 1, depois menos 1. Esse aqui é o K0. Segura o Shift, aperta o Enter. Ó, um clique duplo aqui, ele seleciona tudo. Você copia. Vem aqui nesse bloco de notas. É só por causa da exponencial, viu, gente? As outras funções tudo dá certinho. Deu um bocado aqui, né? Editar aqui, ó. Substituir, que é o Ctrl H. Já está falando aqui. Troca %E por E elevado a 1. Substituir tudo. Substituiu. Agora Ctrl A aqui. Copio. Venho aqui e colo. Mas é desnecessário, já está em cima já, né? Colei aqui embaixo, ó. Ficou mais perfeitinho, né? Se você quiser ver ela mais de perto, ó. Ixi, o GeoGebra ficou até lento. Pois é. E por aí vai, ó, a pretinha está passando em cima da vermelha direitinho. Enquanto que essa aqui é uma aproximação com 5 parcelas. Mas muitas vezes, ó, acho que é Ctrl M aqui para voltar. Muitas das vezes você não precisa de uma aproximação muito grande. Quando você vai para a parte de aplicação, que vocês verão lá na matéria de PDS, né, processamento digital de sinais, você verá que você não precisa de tantas parcelas, dependendo de algumas variáveis lá que vocês vão estudar. Largura de banda e mais não sei o que. Mas enfim, isso não é o nosso foco agora aqui não. Eu quero fazer o mesmo exercício com vocês, mas ao invés de usar uma sequência de cossenos, vamos usar uma sequência de senos. E não pense você que, não, então o cosseno é que me dá uma aproximação boa. Depende. Depende do que você está trabalhando. Vamos então voltar. Antes de eu passar para outra,
Deixa eu escrever aqui o resultado, os finalmente aqui. Quem é o meu KN? Nossa, deu cálculo, hein? Olha aqui, moçada, ó. Isso aqui é onde você deve chegar. Caso você faça manualmente, você tem que chegar aqui. Então, é uma forma de você saber se você está indo no caminho certo ou não. Eu vou agora subir a tela ali e vou escrever esse final aqui. Quero que você perceba que parte que o computador entrou ali, né? E depois tem uma lacuna ali que o computador está fazendo os cálculos e depois eu vou lá no final e escrevo. Gostaria que vocês tentassem fazer assim para todos os exercícios. Hein, moçada? Então, olha só. Portanto, vamos colocar assim, ó, um implica. Aí tem a parte aqui que o computador fez. Tem a parte aqui que o computador fez. E agora eu consegui chegar no final ali que o KN tem essa cara aqui, ó. É 2E vezes menos 1 elevado a N. Que mais? N quadrado π quadrado mais 1. Dividido por N quadrado π quadrado mais 1. Depois menos. Deixa eu apagar isso aqui também. Depois disso ficou assim, ó, menos 2 dividido por N quadrado π quadrado mais 1. Dá para ir colocar tudo junto, né? N quadrado π quadrado mais 1. Esse aqui foi o KN, mas com essa pequena ressalva aqui, né? Para N diferente de 0. Para N diferente de 0. Então, portanto, a sua aproximação, olha, a sua função, ela fica sendo aproximada por, olha, seria assim, ó, um K0 mais o somatório de Kn vezes o cosseno de N πx, só isso, né? Para N aqui variando de 1 para frente. No caso, quando você faz com seno, tem um cálculo a menos, que é esse aqui. Não tem o K0 é 0. Aí vai ficar de 1 para frente aqui. Onde esse Kn é isso aqui tudinho, ó, né? Onde Kn, assim, isso aqui tudo é igual. No lugar de K0, eu já fiz o cálculo do K0 bem ali. Deu E elevado a 1 menos 1, mais o somatório para N começando de 1. Aqui não é infinito não, desculpa, eu já estou pensando em série lá na frente. Aqui é só até uma posição de parada lá. Vocês viram que no primeiro desenho que eu fiz, eu coloquei esse Nzão igual a 5. No segundo desenho, eu coloquei o Nzão igual a 50. Então, esse aqui é um número fixo, e esse aqui é aproximado. Então, aqui vai até um Nzão. Aí, no lugar desse Kn aqui, vai aparecer, dá para colocar o denominador tudo igual, ó. Dá para colocar um denominador só. Vai ficar N quadrado π quadrado mais 1, dividido aqui por, multiplicado, aqui em cima, né? 2E vezes menos 1 elevado a N menos 2. Dá para colocar esse 2 em evidência, colocar o 2 para fora, enfim. Isso aqui vezes o cosseno de N πx. E vocês viram lá, vamos colocar aqui f de x, é aproximadamente. E aí o exercício terminou. Então veja, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios desse jeito. Você escreve o beabá, né, o fubazinho lá, você escreve, né, e quando chegar a parte daquele cálculo, aquele cálculo mais demorado, você vai, pede o computador para fazer. E isso na segunda parte, no segundo grupo de exercício. No primeiro grupo, eu penso que você pode fazer tudo na mão. Mas é um fazer tudo na mão assim, você faz na mão, beleza. Depois você checa. Você tem o Kn, você grava o Kn, pede para gerar uma soma lá com 5 ou 8 parcelas e você vai no GeoGebra e vê o gráfico. Vê se você conseguiu produzir uma aproximação. A ideia é produzir uma aproximação. Ok? Então, eu gostaria, se possível, que vocês tentassem fazer os exercícios mais ou menos assim. Né? Esse segundo grupo. Você escreve na mão uma parte, quando chegar na parte de fazer o cálculo mais... Cálculo mesmo, né? Cálculo 2. Aí você pede a máquina para fazer, depois volta para cá e termina. Ok? Quero fazer esse mesmo exercício, só que ao invés de considerar o completamento, vamos chamar ali, né? Do lado esquerdo para fazer a função ficar par, eu quero fazer esse completamento para
função ficar ímpar. E aí vamos ver o que muda, né, nesse cálculo todo que nós fizemos. Ok?